Tutora Bolada de volta e hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre Karl Marx. Bem, Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, historiador, jornalista, economista, bilionário, playboy, gênio, filantropo, sacanagem, esses 4 últimos, gente, foi o Homem de Ferro. Então, brincadeiras à parte, a obra de Karl Marx é uma obra extremamente extensa, complexa e difícil até de ser falada, né? Mas hoje a gente vai se limitar aqui aos conceitos de sociologia e de comunismo. Na aula passada, a gente começou a falar a respeito do capitalismo, que tem 2 características fundamentais, que é o acúmulo de capital e a propriedade privada. Começando a falar sobre o socialismo, onde a gente tem uma figura importantíssima aí, que é o Karl Marx. Por quê? Porque ele defendia, né, a igualdade social e fez duras críticas ao capitalismo, né? Então a gente teve origem aí ao que a gente conhece hoje como socialismo e posteriormente como comunismo, tá? Karl Marx ele fez críticas ao capitalismo no sentido de que sempre haveria aquela guerra constante entre a burguesia, né, que eram os donos dos fatores de produção, e o proletariado, que eram os trabalhadores que, em troca do seu trabalho, eles recebiam aqueles salários. Então, para ele, sempre haveria a dominação, né, dessa classe superior, que são os burgueses, do proletariado, que eram os trabalhadores. Como os burgueses estavam sempre em busca do aumento do lucro, né, e também, né, em consequência, o aumento da propriedade privada, sempre haveria aquela relação de exploração e até mesmo de alienação dos trabalhadores. Então surgiu aí aquele conceito de socialismo. Na verdade, assim, é atribuído a Karl Marx, né, como sendo o precursor aí do socialismo, mas Platão, lá na obra A República, ele já fez citações que faziam referência ao socialismo, mas a gente vai se limitar aqui a falar de Karl Marx, né? Então a gente teve ali a origem do que a gente chama de socialismo. O socialismo, ele prega o quê? A igualdade social. Então haveria o quê? Você teria o fim dessas classes, né, da burguesia e do proletariado, e os meios de produção passariam a ser do Estado. Então o Estado teria o papel de quê? De controlar os meios de produção e fazer aquela divisão ali para as pessoas, né? De uma forma geral. Então a gente não teria essas classes sociais e posteriormente teria origem ao comunismo. Então o socialismo ele é uma etapa anterior ao comunismo. Mas qual que é a diferença entre comunismo e socialismo? No socialismo você tem o Estado acima, né, das pessoas e o Estado controla os meios de produção e faz a divisão para as pessoas. Já no comunismo, você tem a dissolução do Estado, o Estado passa a não existir. Então, as próprias pessoas é que controlam, né, os meios de produção e fazem aí essas divisões do que você produz, né, do resultado dessa produção. Então, quando a gente fala assim de países comunistas, na verdade existe uma teoria que sequer existe um país comunista. Por quê? Porque a gente não tem esse histórico da ausência do Estado, né? A gente pode usar como exemplo Cuba, China, né? Não são países comunistas como comumente a gente ouve falar, são países socialistas. Por quê? Porque a gente tem a figura do Estado mantendo aí o controle dos meios de produção e a divisão do que é produzido, né? Do resultado disso daí. Então eu fiz esse videozinho bem pequenininho só para a gente ter uma noção, né, de socialismo, comunismo e de um filósofo, né, um sociólogo, historiador, jornalista, economista, que tem uma obra muito extensa que é considerado aí o precursor do socialismo, que é Karl Marx, tá? Então esse vídeo foi bem curtinho, só pra gente esclarecer aí algumas coisinhas, né, alguns detalhes, e a gente se vê no próximo vídeo para dar sequência aos nossos estudos.